Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao programa DNA com gente que faz e acontece. Bem, o nosso convidado hoje tem 48 anos e nasceu em São Paulo, onde viveu grande parte da sua vida. Formou-se em 91 no curso de Engenharia Civil pela Universidade Mackenzie e fez pós-graduação em Finanças no IBMEC. Atualmente mora em Belo Horizonte com a sua esposa e as suas 3 filhas. Em 2014, ocupou a diretoria de infraestrutura do BH Airport desde o início da concessão em junho de 2017. Depois se tornou presidente, cargo que ocupa até hoje. Estamos recebendo o Adriano Pinho no DNA, né? É prazer. Muito obrigado. Né? E o DNA passa aqui, que não vamos exatamente destrinchar esse novelo aí, mas passa também por uma boa oportunidade de conhecer o Adriano. Que Adriano está quantos anos aqui em Belo Horizonte, Adriano? 4 anos aqui em Belo Horizonte. 4 anos em Belo Horizonte. Você sabe que muitas vezes você convive aí 40 anos, não 4 com as pessoas, mas ninguém sabe quem é. E o programa DNA ele é uma oportunidade também da gente falar um pouquinho e conhecer as pessoas que fazem e acontecem, como é o lema aqui do nosso programa também. Bem, e o DNA do Adriano, como é que é? Veio de São Paulo, o que ele traz aí, que valores que ele traz aí do berço aí? Bom, primeiramente, boa noite a você, boa noite, Paulo, a todos os seus telespectadores. Adriano veio de São Paulo, mas também correu muito lugar aqui no Brasil. A gente costuma dizer que somos trecheiros, né? Já morei em São José dos Campos, Brasília, estive aqui em Minas Gerais no início da minha carreira. Qual cidade? Aqui em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. Eu lembro que em 1991, no ano de minha formatura, eu passei 30 dias aqui em algumas empresas, a qual comecei a minha carreira. Portanto, a relação com Minas, apesar de muito intensa nesses 4 últimos anos, ela já é bem antiga. Mas o DNA passa por português, você me dizia que não? Exatamente. Meu pai é português. Pois, diga aí. Como diz lá, né, além da cidadania brasileira, eu sou cidadão português. Meu pai é português importado, como eu costumo brincar. Minha mãe é brasileira. Nascida e criada em São Paulo até a minha graduação na universidade. De lá, a partir da minha graduação, sempre buscando os caminhos que a profissão podia me abrir. Mas aí já tinha um norte aí no DNA e vinha com o quê? Com tecnologia, com o quê? Engenharia, né? Que não vou falar aí para frente. Eu costumo dizer que a gente se forma engenheiro, mas a vida nos transforma. Eu posso dizer que eu trabalhei como engenheiro, fiz MBA e pós-graduação em finanças, trabalhei na área financeira, na área de telecom, mas uma coisa nunca saiu do meu DNA, que foi trabalhar entre a iniciativa privada e o poder público. Antes disso, temos aqui o nosso Adair e a mãe? Adair é minha mãe, é um nome difícil. Adair, me desculpe aqui. Né? E aí, já tinha engenheiros também, não? Não, minha mãe é professora, meu pai, como falei, português, veio para o Brasil com 17 anos, lá em 1953, sem nada, uma mão na frente e outra atrás, e graças a Deus, com muito esforço familiar, a gente conseguiu dar uma oportunidade de estudo e de colocação. A partir daí, da minha graduação, vamos dizer assim, que a gente caminhou com as próprias pernas e tentei... Quantos irmãos aí? Tenho mais um irmão, estudou comigo. Fizemos... Pois é, ele também fez engenharia, não? Foi uma coisa curiosa. Nós estudamos juntos no colégio técnico, cada um num ano, e em 1991 nos formamos juntos. Passamos 5 anos de engenharia e fizemos a graduação na mesma turma. Você tem cara de Caxias? Não, isso é só para enganação. Você ficava no fundo da sala ou na frente? Não dava tempo, eu ficava na frente, porque ficava na frente quando eu estava acordado, quando eu precisava dormir ia para o fundo. Porque 5 anos de escola de engenharia trabalhando ao mesmo tempo, não dava muito tempo. Não. É mesmo? Mas estava à noite então? Não, eu conseguia fazer esquema de trabalho e estudo nos primeiros anos de manhã, à tarde e finalmente à noite. Na Mackenzie? No Mackenzie. Eu já era técnico de edificações e consegui trabalhar durante esse tempo todo. Pois é, pelo do DNA da família não tem nada a ver, mas por que engenharia que foi? Na verdade, se a gente falar do DNA da família, a gente pode remeter à árvore genealógica do meu pai, que meu avô em Portugal era pedreiro. E quando veio para o Brasil, alguns dos irmãos dele também continuaram a profissão. Então, quando eu visito minha família em Portugal, eu começo a observar a herança do meu avô e da minha família lá em Portugal. Em construir em pedra. Aquelas rústicas casas em pedra. Talvez tenha sido essa a minha inspiração. Também, né? Ladrilhos portugueses, ladrilho hidráulico. E construindo exatamente o quê? Construindo na pedra Peter, né? Aí a sua base, os seus valores, não é isso? Muito obrigado, exatamente. Isso aí que é o DNA, exatamente, né? Esse aí você trouxe aí valores da família aí? Com certeza. Né? Eu acho que valores de quê? De ética, de quê? Eu acho que a gente tem que sempre pensar no outro e trilhar o nosso caminho. Meus valores são todos baseados naquilo que a gente pode deixar
não só para nós mesmos, mas para a sociedade. Eu acho que todo trabalho que a gente faz, se for honesto, se for transparente, se for fidedigno do que a gente se propõe, não tem como dar errado. Boas fundações. Bacana. E BMEC? O BMEC foi uma universidade interessante, foi uma transição interessante na minha carreira. Foi quando eu comecei a perceber que não só a engenharia era importante, mas entender os fundamentos financeiros daquilo que a gente produzia. Tá. Abriu muito a minha cabeça e me permitiu alçar voos diferentes, não só na engenharia como forma de produto, mas o que transforma os empreendimentos e os negócios. Sempre trabalhei, como eu te falei, na área público-privada, e você conseguir fazer com que trabalhar em nome do poder público, respeitando os aspectos do mundo privado, que é de sustentabilidade e rentabilidade, era o desafio. Então, você tinha que saber muito bem como lidar com essas grandezas. E numa dessas você aterrissou em Belo Horizonte em 2014? 2014 mudei com a família. Com a família? Ah, já estava aqui antes? Que ano? 2013, final de 2013. Tá. E veio casado já? Vim casado. Já tenho... Com quem? Minha dona Bianca, que deve me ouvir aqui com as minhas pequenas, as quem três são elas? filhinhas. Três? Bianca é a mãe. 10 anos a Manuela, 7 anos a Luísa e 5 aninhos a Carolina. O que agregou na sua história aí? Olha, nessa sua construção aí? Vamos colocar, eu tenho 20 anos de casado e 10 anos a Manuela. Então, eu pude aproveitar bastante o meu casamento inicial, 10 anos sem filhos. Agora, quando vem os filhos, a vida se transforma e os valores, eles se afloram. A gente passa a ter objetivos. Muito. Adoro ficar... Tem cachorro lá também, não? Não, cachorro em apartamento eu não consigo conviver. Então, ou ele ou eu, né? Então não tem jeito. Vamos falar um pouquinho da trajetória que passa pelo BH Airport. Você entrou, não como presidente, como a gente falou no início, você entrou fazendo o quê, exatamente? Agregando o quê? Antes até da existência da concessão em 2014, eu trabalhava já no Grupo CCR, um dos acionistas da BH Airport, na área de novos negócios, desenvolvimento de negócios, desde 2010 na área de aeroportos. Em 2013, eu fui o coordenador da proposta, que levou o consórcio a fazer o lance, a oferta lá na Bolsa de Valores de São Paulo. Então, meu envolvimento com o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte e a concessão em si já começou em 2013. Ganhamos o leilão no dia 22 de novembro, lá na Bolsa de Valores. Tem uma foto minha lá no fundo, batendo martelo com a turma. E logo em dezembro já estava aqui trabalhando para os preparativos da constituição da concessionária, que foi fundada em fevereiro de 2014 e em abril de 2014 assinamos o contrato de concessão. Em maio eu trouxe a família para me estabelecer de forma definitiva em Belo Horizonte, poder, com todo o conhecimento adquirido do período, dar sustentação à nossa querida BH Airport, que tem se esforçado para fazer o melhor em serviço para a cidade. Mas aí você trouxe também um prazo para cumprir, né? Como é que foi conciliar a família com prazo? Olha, o pior prazo que existe... Com quanto tempo que tinha construído a expansão? A fase 1B, que a gente chama, que é a primeira fase de expansão, ela tinha que estar pronta em 18 meses. Os primeiros 18 meses eram cruciais. 6 meses de projeto e 18 meses de obra. E nós fizemos em 14 meses, até porque atrasou um pouco o começo, você deve lembrar dos problemas de licença ambiental. Eu vou dizer que se não fosse a minha família, eu não teria feito os 14 meses. Eles seguraram a barra o tempo que eu tive que dobrar, como a gente fala. Mas o resultado foi melhor que a encomenda, não? Olha, hoje surpreendeu. A gente tem um aeroporto digno de primeiro mundo. Aí. Exatamente. A gente não gosta muito de falar de rankings e de posições. O que a gente gosta de dizer é o seguinte: a gente não para de crescer na percepção do passageiro. A cada mês, o nosso indicador de percepção de qualidade dos serviços tem aumentado. Agora, ultimamente, batemos recorde de 4,62 na pontuação. Um prêmio aí agora. Ganhamos um prêmio de aeroporto de melhor desempenho na melhoria dos serviços de 2017 por uma associação internacional. Isso inclui indiretamente Polícia Federal, Receita Federal, qualificação? Tem um manual sugerindo, vamos dizer isso, que seja bem tratado quem chega e quem vai? Sim. Passa por isso. O aeroporto, ele, como concessionário, é o grande organizador de tudo que acontece no aeroporto. Mas vamos lembrar que dentro do aeroporto existem 7 autoridades. Todas elas podem fechar o aeroporto, menos você. Você tem que trabalhar para manter ele aberto. Então, obviamente, que nós trabalhamos em conjunto com todas as autoridades, Receita Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, DER, Anvisa, Vigiagro, Secretaria Estadual e, obviamente, cada um com a sua prerrogativa, cada um com a sua necessidade. E nós temos um indicador que mede a cortesia
do serviço Bacana das isso. autoridades. E quando a gente percebe que o indicador pode ter algum problema de percepção, algum relato da ouvidoria, nós procuramos de maneira cortês e colaborativa trabalhar junto com as autoridades para melhorar o atendimento. Afinal, são 7 mil funcionários, é isso? A gente chama de comunidade aeroportuária. Uma cidade. É uma cidade. Tem mais gente que frequenta o aeroporto. Presidente é prefeito, então? Não gosto desse termo, não, porque o prefeito ainda tem a prerrogativa. Seria mais fácil, talvez. Entendi, né? Mas 24 horas, full time ali, o negócio... É incrível. Você tem 24/7, o que a gente chama de trabalho ininterrupto. Temos que organizar os turnos, temos que estar preparado com sistemas bastante eficientes que não podem falhar. Temos que cuidar para que o passageiro seja atendido. E o passageiro não é todo igual, não. Ultimamente nós mapeamos, existem 30 tipos diferentes de passageiros com necessidades diferentes. Desde aquele passageiro que viaja com família, até aquele que nunca viajou, ao executivo, ao cidadão que vem de férias ver a família, aquele que não sabe ler, aquele que não tem paciência porque quer ver o voo chegar perto. E então, cada um, aquele que precisa de assistência de cadeira de rodas, aquele que não precisa. Então, cada tipo de passageiro, com cada perfil de passageiro, precisa de um atendimento adequado. E nós estamos nos esforçando para que não falte nada para nenhum deles. Tá, a ampliação chegou, teve uma parte polêmica aí, agora tudo tranquilo. Tem algum gargalo ainda, alguma coisa pegando? Olha, tem um grande desafio que a gente ainda tem, que é terminar a reforma do Terminal 1. Eu queria lembrar que a reforma do Terminal 1 era previsto para a época da Copa do Mundo, em 2014. Infelizmente, ela não foi concluída e estamos em negociações avançadas com o Ministério dos Transportes para concluir essa reforma no terminal, que eu tenho certeza que vai levar o nosso aeroporto no mesmo nível que existe aí o Terminal 2, que vocês conhecem, que é tão bem avaliado e agraciado pelos passageiros. E Pampulha, polêmica da Pampulha, o que é pedra no sapato, o que é, dá para somar, dá para dividir, como é que é? Situa aqui o meu telespectador. Bom, a Pampulha é um aeroporto, obviamente, importante para a região metropolitana, e que no ambiente da região metropolitana, que a gente chama Zona TMA, que é a Zona Terminal de Belo Horizonte, ele teve um papel enorme desde a sua inauguração em 1933. Lá na década de 70, percebeu-se que Pampulha era pequeno para suportar o desenvolvimento de uma região. E na década de 80 foi construído o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. Né? Um investimento público extraordinário, na época foram 550 milhões de dólares. Imagina, na década de 80, quanto que não é isso a dinheiro de hoje. Passou-se 20 anos sem uma política clara de desenvolvimento e exploração, até que, em 2005, houve a transferência dos voos da Pampulha para o Aeroporto Internacional. O que a gente tem que olhar em retrospectiva é por que se optou pelo nosso aeroporto internacional e por que nesse momento em que o tamanho da nossa região metropolitana atinge aí 6 milhões e meio de habitantes e movimenta 10 milhões de passageiros, dividir essa demanda novamente pode ser prejudicial para a própria região. Então, eu cito 3 fatores importantes. O primeiro é a frequência e os destinos, né? A quantidade de rotas que você pode partir diretamente de um aeroporto. É um hub. Um hub. Você sabe, você é usuário dos nossos voos internacionais, você pode hoje sair de manhã e voltar à noite de Belo Horizonte. Se não houver voos alimentadores, esses voos provavelmente não vão existir. Ou vão existir em menor quantidade. Nós saímos numa posição inicial de aproximadamente 28 destinos, hoje nós temos 44 destinos diretos. Esses destinos só acontecem porque grande parte dos passageiros estão simplesmente de passagem indo de um lugar para outro. E se não for isso, não funciona, né? Não promove Ele desenvolvimento. morre na praia? Você não sustenta o voo até outra destinação, exatamente. Então esse é o primeiro ponto que, para o passageiro, para o morador de Belo Horizonte e da região metropolitana, ele vai acabar tendo menor quantidade de frequências e menor quantidade de destinos, o que encarece a passagem. Então, no nosso ponto de vista, nesse momento, com uma capacidade de 22 milhões de passageiros, para processar 22 milhões de passageiros no aeroporto internacional. A Pampulha, com uma exploração eficiente do site, você poderia chegar facilmente a 7, 8 milhões, mas hoje ela movimentaria 2 milhões. Se você somar tudo isso, você fala, poxa, 24 milhões hoje, para um futuro de mais ou menos 50, e uma população de 6 milhões, ele é incompatível. Nós temos vários exemplos no mundo em que quando você divide a oferta e a oferta é muito maior que a demanda, você acaba segregando as companhias aéreas e desestimulando a formação desses hubs. Então, o que acontece em médio e longo prazo? O desenvolvimento regional acaba sendo prejudicado. Está resolvida a questão? Não está, mas tem um terceiro fator que eu não queria deixar de colocar, além disso, que é
custo para a União, custo para o erário. Nós temos uma concessão estável, com uma projeção bastante forte de crescimento, estamos fazendo vários investimentos, fizemos quase R$1 bilhão de investimentos e estamos planejando muito mais. Expansão de mais um terminal, quando passar dos 22 milhões de passageiros, e a segunda pista para suportar esse crescimento. Se você colocar tudo isso na conta e tirar de 20% a 30% dessa demanda para Pampulha, você pode criar necessidade de mais capital. E se você levar em consideração a necessidade de investimento em Pampulha, porque é necessário adequar não só a questão de segurança, de riscos operacionais, risco aeronáutico, ampliação do próprio terminal, você pode ter, para o lado do erário, uma conta que não fecha. Porque para cobrir a necessidade de caixa em BH, mais os investimentos na Pampulha, a conta final para o erário e para o Caixa da União é muito pior. Então, o que a gente costuma dizer é que essa conta não tem significado, não tem sentido econômico quando você olha os investimentos já feitos e a capacidade ofertada. Mas, voltando à sua pergunta se está resolvido ou não. Não está. O assunto está sendo discutido no TCU. O TCU, ele liminarmente suspendeu a operação desses voos na Pampulha, e nós esperamos não só a confirmação em caráter definitivo no mérito, como também uma discussão de uma política pública que vai dizer para que caminho nós devemos seguir para melhorar a qualidade do serviço aeroportuário aqui em Belo Horizonte. Eu tenho que chamar o intervalo, mas uma perguntinha antes aqui. Qualquer investimento que a gente vê no exterior, existe uma parceria governo, iniciativa privada, no sentido de viabilizar. Aí eu estou me falando de mobilidade urbana aí. Não faltou, nesse contexto, exatamente um metrô até Confins? Conforme você tinha falado, é importante a questão da mobilidade urbana e da acessibilidade. A acessibilidade é um tema que muitas vezes é negligenciado quando se fala de um equipamento importante como um aeroporto. Não adianta fazer um aeroporto se ele não está ligado no tecido urbano da região metropolitana. Então, eu diria que sim, acho que há uma falta em acompanhar essa evolução de demanda com projetos de acessibilidade adequados. E não é só o metrô, não. A gente pode listar, em termos de mobilidade urbana, alguns investimentos que foram feitos que, com pequenas melhorias, eles podem melhorar muito o tempo de viagem. O próprio corredor do Antônio Carlos, a ligação do Antônio Carlos Cristiano Machado para a linha verde, a falta de vias exclusivas, a falta de sincronização do corredor expresso e também, por que não, o metrô ou outra ligação de transporte de massa. Eu queria lembrar que o Contorno Norte, que é um projeto antigo aqui da região metropolitana, tem, se não me engano, mais de 10 anos que está planejado e 20 de sonhos, ele poderia facilmente ligar o aeroporto à região, por exemplo, de Betim, em menos de 1 hora. E hoje a gente leva quase 3. Perdemos oportunidades de parceiros e clientes porque eles entendem que essa distância acaba impedindo ele de levar passageiros e carga. Então, eu acredito sim, eu acho que um ponto que você tocou não é a distância que é o problema, mas o tempo que você demora para se conectar que precisa ser atacado e desenvolvido. Eu concordo com a sua análise. Intervalo comercial, voltar já. Tá bom. Bem, a gente volta com o programa DNA, que tem como convidado hoje o Adriano Pim, que é o presidente da BH Airport. Nós contextualizamos durante o primeiro bloco aqui há quantos anos o aeroporto, no momento atual, mas agora vamos falar aqui para fechar esse capítulo do aeroporto, para a gente entrar um pouquinho em você aqui. Eu recebi aqui da Raquel o MIDI Dicionário Popular da Língua Belo Horizontina. Do mineiro todo mundo conhece. Eu não sabia que o Belo Horizontino tem. Isso é um painel que vocês colocaram, né? Isso começou com um painel, com uma abertura nas nossas mídias sociais sobre termos e padrões do nosso dicionário, e foi um sucesso absurdo. As pessoas começaram a colaborar e surgiu a ideia de fazer essa versão menor. Como colaborar, né? Pode entrar no nosso Facebook, se tiver um verbete ou algum significado que você fala, isso é típico de Belo Horizonte, manda pra gente que nós estamos organizando esse livro maravilhoso. Dá um exemplo aqui, você tem na cabeça alguma coisa aqui que hilariante aqui dentro? O Aiçô está aí também. O Aiçô? Nó, o que mais? Um ovo, a cidade é um ovo, tem vários. Mas solta mais um aí. Tem um? Tem um NEM. Esse NEM. Amém? Nem. Nem? Nem sou. A Raquel está soprando ali também. Agora, vem cá, independente disso, para a gente passar, o aeroporto também tem um espaço cultural hoje, multiuso aí também. O que a gente percebe é que o aeroporto, enquanto instrumento público, né, a serviço da população, ele deve proporcionar essa oportunidade cultural e turística. Hoje nós estamos fazendo todo um trabalho de facilitação no trade de turismo e cultura. O dicionário, assim como outras iniciativas nossas, como
as apresentações de luz e música, apresentações da Orquestra Sinfônica lá no próprio terminal, as exposições de arte e de exposições itinerantes de vários artistas são promovidas pelo aeroporto. Nossa ideia é aproximar a oportunidade do passageiro de conhecer um pouco mais da cultura belo-horizontina. Tá. No âmbito pessoal, o que falta aí ao Kansai? Olha, Presidente já tal. eu acho que o mais importante do âmbito pessoal é a gente continuar no equilíbrio da nossa vida com a família. Eu tenho 3 filhazinhas e vou te falar, dá um trabalho danado em casa. Andar de bicicleta é fácil, o difícil é andar com 3 ao lado. Pois é, a bicicleta não pode cair, né? Então Não pode cair. não pode parar de pedalar, não é isso? Exatamente. E quando você não está pedalando, é um esporte que você gosta, né? Gosto muito. Eu adoro Pratica para muito? relaxar, fazer as trilhas com os amigos, os vizinhos. E quando eu posso, eu carrego a meninada. As minhas 2 mais velhas já vão comigo Já para as vão, trilhas. já vão. A pequenininha ainda não, mas está aprendendo. Fora a bicicleta, tem algum esporte, alguma coisa? Adoro ficar em casa e ler bons livros e curtir com os amigos. Algum de cabeceira, assim, eterno? Eu tenho 2 livros que eu gosto muito de ler, né? Você vai achar curioso, mas eu leio os mesmos livros que minhas filhas lêem para incentivá-las a ler e poder contar as histórias com eles. É um bom exemplo. Então eu pego aí Terras de Histórias, Harry Potter, Desaventuras em Série, todos esses livros infantis e fico trocando ideia com elas. No passado, o presente e o futuro. E no futuro. E gosto também de principais livros sobre lideranças, sobre economia, leio muito sobre um livro que eu estou lendo que está sendo muito interessante sobre o poder da comunicação. Você, comunicador, deve saber e achar bem interessante. Livros que me inspiram, me ajudam na minha carreira. Esses são os que eu mais gosto de ler. E o hobby? Além da bicicleta? Olha, além da bicicleta. passear com a família, né? A gente não pode... Família. Família. Minha família é meu hobby principal. Viagem? Eu viajo muito com a minha família, principalmente nos feriados e finais de ano. Então, Páscoa, final de ano, Carnaval, eu gosto de sair com eles e curtir. Na Algum verdade, destino? Não, eu tenho um cantinho lá em São Paulo, perto da praia, mas você sabe que ultimamente os meus finais de semana têm sido ocupados, sabe com o quê? Com os amigos aqui de Belo Horizonte. Depois que você aprende a frequentar a casa, fazer churrasco e tomar uma cerveja... Aprende. Aí você fica bem recebido, porque você achou no primeiro momento que o mineiro era meio receoso quando vem de fora ou não? Não, eu sempre fui muito bem recebido, bem acolhido, mas eu não tinha ideia que eu fosse ser tão acolhido a ponto de ter que escolher festa, viu? E olha, eu vou te falar, queria ciúmes, que se você vai numa e não vai na outra, você tem um problema, então você tem que ir em todas. Todas. Haja final de semana e haja fígado para aguentar. Haja barriguinha também. Time São Paulo ou Corinthians? São Paulo. Por quê? É um time de coração desde criança, não tem explicação. O time de futebol a gente sente, a gente estar, não escolhe. Aqui não, quando vai em São Paulo... Assisto. Assisto, inclusive, aqui, quando eu tenho oportunidade. Já tive oportunidade de ver o Clássico no Mineirão e também tive oportunidade de ver o Clássico Cruzeiro e Atlético também no Independência. E, por incrível que pareça, os placares foram invertidos. Então, eu acho que eu estou meio pé frio aí para ver Clássico aqui em Belo Horizonte. Bem, como filho de português, o que é? O bacalhau é o prato predileto? Sem dúvida. É bom mesmo? Bacalhau, eu adoro. Vinhozinho branco? Branco ou tinto também. É aconselhado também, não? É aconselhado, não pode faltar, na verdade. Voltaria para São Paulo? Tem vontade, no fundo, ou não? Olha, o destino Ou já a gente... gostou aqui? Eu diria que aqui eu já tenho tudo que eu preciso para ter uma vida maravilhosa. Não tenho essa expectativa, não. Orgulho dessa trajetória sua aí? Eu acho que o mais importante não é a minha trajetória, mas o que a gente conseguiu realizar com a nossa equipe e com as pessoas que apoiaram o nosso projeto. E o projeto, na verdade, da cidade e da região. Eu acho que uma das coisas que mais me deixam satisfeitos é poder contar com o apoio da sociedade, dos empresários, dos amigos, e que percebem a importância do trabalho que a gente faz e ligam para prestigiar, para homenagear e para até criticar. Eu me sinto parte agora das necessidades da cidade e isso me deixa muito feliz. Isso seria uma qualidade sua e tem outros? Eu acho que a persistência, né? Eu acho que eu tenho como qualidade seguir, superar os desafios e obstinadamente buscar uma solução. Nem que não seja aquela que a gente idealiza, mas aquela que é possível. Acho que isso é uma qualidade importante para um projeto como esse. E o Adriano tem defeito ou não? Enguiça ou carne de vez em quando? Eu só estou falando a parte boa, né? Você vai encontrar a parte ruim um monte. Tem um bichinho aí dentro. Tem cheio de gente aqui. Nós somos seres humanos, né, Paulo? Não tem como negar. Esse capetinha fica aí dentro. Né? Fica cutucando a gente de todo lado. Né? Tem um aí que é feio, não? Essa nossa energia, às vezes, ela é muito forte, né? Então todo mundo Orar fala. E vigiar, né? Orar e vigiar. Essa eloquência toda tem seu preço, com certeza. Né? E a saudade? Alguma coisa? Infância?
Eu acho que a infância é uma época boa para ter boas memórias, boas lembranças. Saudade eu tenho das pessoas que foram, só isso. Tá. Religião, como é que é? Sou católico praticante, acompanho nos meus domingos e apoio, inclusive, alguns trabalhos sociais na igreja perto de casa. Inclusive, uma coisa curiosa, quando você vai à missa, as crianças ficam atrapalhando os pais que querem ir lá se concentrar, meditar, orar, fazer o que quiser. Aí eu falei assim, poxa vida, se tivesse um lugar para deixar as crianças, né? Aí dei ideia para o padre. O que aconteceu? Estou eu lá agora cuidando das crianças de domingo. Uma vez por mês eu tenho que ir lá cuidar dos outros, porque nos outros 3... alguém olha os meus. Engenheiro. Esse tipo de solução. Vamos construindo o ser, né, do futuro. Exatamente. E o medo? Tem medo? Adriano tem medo? Eu acho que medo faz parte. Ele domina os nossos limites, ele nos dá um pouco de freio, né? Pode ter certeza que a gente tem medo, sim. Acho que o medo de você não ser bem interpretado, o medo de não respeitar os limites das pessoas e não respeitar os seus próprios limites é um medo que me faz presente. Tá, isso aí passa pelo seu DNA, obviamente. Sem dúvida nenhuma. E o sonho que falta realizar? Dá para viajar aí? Dá para viajar. De avião. Dá para viajar para todo lado. Cabeça. Eu diria que os sonhos são menos materiais e mais emocionais, mas eu posso ter certeza que que inclui a continuidade da nossa vida, que é a nossa família. Dá. É uma pergunta que eu faço sempre, se você já cantou, qual que é ela? Pergunta, deixa para você se auto-perguntar, qual que é? Você tinha comentado comigo, essa daí é dura, né? É? Qual inscrição você quer ver em sua lápide, não é? Você já tem... O que escreveria ou deixaria em branco? Como é que é? Não, deixa para alguém escrever? Você me cantou a bola, eu fiquei pensando, mas você sabe que talvez a melhor homenagem de um homem é esperar que alguém possa escrever aquilo que mais marcou alguém ou uma sociedade. Então eu deixo para quem puder escrever, que escreva a melhor frase, porque aí pelo menos vai ser a opinião de quem sentiu e conviveu comigo e não a minha. Não precisa ser de machadinho, não. Pode ser uma, bem escrito. Gizinho, exatamente. Bem, e para terminar aqui, quem que é esse tal de Adriano Pim? Em poucas palavras aí. Ele no espelho ali, como é que ele é? Olha, eu diria que é um profissional dedicado, obstinado aos seus objetivos profissionais, que procura perceber as pessoas que estão em volta, procura ouvir o que está sendo pedido e que está sendo percebido pelas pessoas como necessidade. E isso inclui não só no âmbito profissional, como dentro da família. É uma pessoa que olha para dentro de casa como espelho do que quer ver para o mundo. Ok. Doeu? Não, de maneira nenhuma. Acho que sai bem, né? Obrigadão, querido. Tudo de bom, Obrigadão. Obrigado, Paulo.